Em João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 18, há um texto que fala de algo importante. Fala sobre propósito. A palavra não vai aparecer no texto, mas estudando, orando, pedindo a Deus e falando, o Senhor colocou no meu coração isto que vejo saltar. Uma discussão sobre o propósito de Jesus. Propósito da vida, já ouviram falar disso? De vez em quando alguém discute, né? Qual é o propósito da vida? Qual é o seu propósito nesta vida? A gente não gosta de pensar muito nisto. Mas qual o propósito de Jesus para mim e para você? E qual o propósito que você está tendo em relação a Jesus? Quero pensar um pouco nisso, pensando nesse texto, e aqui aparece esse tema. Se você puder, acompanhe a leitura. Nós vamos ler, e a palavra de Deus diz: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Foi não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pôde ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz e abre os nossos olhos para entendermos tudo o que queres continuar a nos dizer nesta noite. E pelo teu Espírito temos forças para aplicar os teus ensinos. Em nome de Jesus oramos. Amém. O propósito de Jesus para os seus seguidores. O capítulo 6, quando você lê, está lendo João, ele destaca o ministério de Jesus na Galileia. Galileia é aquela região ao norte de Israel, tem como centro o chamado Mar da Galileia, o Lago da Galileia. É um mar, porque é a maior concentração de água doce de toda aquela região. É uma represa natural que é formada pelo Rio Jordão. E ele é grande ali. Havia naquela época muitas comunidades ao redor. Também não estava muito distante do Mediterrâneo. E os romanos cuidavam muito bem daquela região. E ali não havia tanta influência dos religiosos judeus da época, que ficavam mais em Jerusalém. E Jesus Cristo desenvolve principalmente o seu ministério na Galileia, só que João, o Evangelho de João, ele ressalta as viagens de Jesus a Jerusalém para participar das celebrações que eram comuns naquela época. Durante uma festa em Jerusalém, um pouco antes, no capítulo 5, Jesus curou o homem paralítico num dia de sábado, e isso trouxe perseguição, porque Jesus estava fazendo trabalho no sábado. Em outra festa, agora essa que se aproximava, era a festa dos tabernáculos. Jesus, como cumpridor da lei, deveria frequentar as festas religiosas do seu povo. 3 grandes festas na época
haviam pela lei, lá no Velho Testamento, a ordem de que os judeus participassem dessas 3 grandes festas. O que acontecia é que não ficava muito fácil, pelo menos em uma delas ele ia, mas essa festa dos tabernáculos era a mais longa, a festa que durava 7 dias. Essa festa é celebrada até hoje pelos judeus. Em Israel eles celebram, aqui fora de Israel, os judeus do mundo todo celebram. Lá em Israel eles celebram 7 dias. É feriado no primeiro e no último dia, mas fora de Israel, eles celebram, e no Brasil é comum, 2 dias pelo menos. O que eles fazem? Essa festa é chamada dos tabernáculos, festa das cabanas, em hebraico é Sukkot. É uma festa em que eles constroem cabanas, eles usam principalmente palmeiras, as palmas das tamareiras. Aliás, uma coisa importante para quem gosta da Bíblia, a Bíblia não existe menção à palavra palmeira. Existe a palavra tamareira, que produz tâmaras. É uma palmácea também, mas ela produz tâmaras. Então, as tamareiras, eles pegavam aquelas folhagens das tamareiras para cobrir, para fazer a cobertura das cabanas que eles construíam, para lembrar o quê? Que durante o deserto, durante 40 anos, eles moravam em cabanas. Aliás, há um texto que registra em Levítico, vale a pena depois você ler esse texto lá de Levítico, no capítulo 23 de Levítico, quando ele, após falar das festas, a festa da Páscoa, o Pessa, que era a festa importante que eles realizavam, celebravam, eles tinham a festa também do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e havia essa festa dos tabernáculos, as 3 festas principais. Depois, já lá no período do exílio babilônico, eles celebram, eles instituem a festa do Purim, para celebrar a libertação que eles tiveram da morte. Lembram lá da rainha Esther? O livro de Esther, ele existe e é lido em toda a festa do Purim, que é um verdadeiro carnaval para os judeus até hoje, que eles celebram o livramento da primeira tentativa de genocídio do povo judeu, que foi lá na Pérsia. E depois eles estabeleceram o Hanukkah, ou Festa das Luzes, que coincide com o Natal nosso, muitas vezes. 25 de dezembro é inverno, essa festa é citada na Bíblia também, que é a rededicação do templo, depois que o povo sírio invadiu, isso já na volta do exílio, e eles no templo, no altar, eles sacrificaram um porco e profanaram o templo. Vê como essas coisas, né? Falei das palmeiras, dos porcos. E eles sacrificam o porco e por causa disso eles profanam o templo. E por profanarem o templo foi feita uma rededicação. E aí a festa da rededicação é chamada de festa de Hanukkah, ou as luzes foram reacesas no templo. Por isso, alguns até acham que pode ter ligação, que não seria tanto o solstício de inverno, mas talvez a ligação do Hanukkah com o Natal. Mas essas 2 festas entram depois. Os judeus hoje têm 5 festas, mas as 3 importantes eram a Páscoa, a festa dos 50 dias pós-Páscoa, e a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E os versículos 42 e 43 de Levítico 23 dizem: durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das cabanas era um momento de relembrança, de lembrar, um memorial, para que eles se lembrassem que Deus os guardou e que eles foram um povo do deserto. Eles foram pobres e sem nada e Deus não deixou de sustentá-los. Para que eles se lembrassem também que nessa vida nós somos peregrinos e que o povo de Israel ainda era um povo peregrino. O estar na terra prometida não era ter alcançado o ápice. O ápice era o novo reino que seria instalado quando viesse o Messias. E isto, eles que deveriam ser lembrados. E é interessante pensar nessa festa dos tabernáculos no dia de hoje. Aliás, em João, no primeiro capítulo desse livro, quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar, originalmente, é a mesma palavra usada para tabernacular. Ele fez um tabernáculo, ele fez uma tenda conosco. Mas aquela primeira vinda de Jesus não foi para ficar no mundo. E Jesus Cristo não tem o reino neste mundo.
E ele queria lembrar, e a festa do Hanukkah para lembrar, aqui neste mundo nós somos peregrinos. Eu e você neste mundo somos peregrinos. Estamos de passagem, nada aqui é definitivo. Mas quando a gente compreende os propósitos de Jesus, a gente passa a ter alegria, mesmo nessa época de peregrinação. Quando a gente vê, logo no início desse texto aqui, os irmãos de Jesus, Jesus teve irmãos? A Bíblia diz que sim. O Novo Testamento diz que sim. Esse texto é interpretado por muitos, dizendo que, na verdade, os irmãos de Jesus eram primos de Jesus, porque às vezes a palavra irmão pode ser usada para primo. Mas a palavra que é usada aqui é uma palavra que normalmente é usada para irmão de pai e mãe. Alguns também dizem que José teria tido outros filhos e ele seria viúvo. Mas nada dá a entender que Jesus seria o mais velho daquela família. Nada diz que Maria perdeu a sua honra por ter tido filhos. E por ter tido um relacionamento normal com José. O que a Bíblia declara com clareza é que ela ficou virgem até o seu nascimento. A concepção de Jesus foi virginal. Isso está na Bíblia. Mas depois, ela continuou a sua vida normal. E não é pecado a mulher, a pessoa, a esposa, o casal ter a sua intimidade. Pelo contrário, é recomendável. E ter filhos também não é pecado. E neste aspecto, a Bíblia fala dos irmãos de Jesus que não acreditavam em Jesus. Eles eram incrédulos. E quando eles falam com Jesus, aqui no início, do versículo 1 ao versículo 8, o texto que nós já lemos, é bom reler. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus pensavam que uma pessoa pública que quer avançar deveria causar impacto na capital. Eles eram bons de marketing. E Jesus parece que não era do ponto de vista humano, porque ele estava fazendo as coisas no interior. Ele ia na capital, mas quando ia em oculto, se bem que ele foi. E nesse sentido, eles queriam que Jesus fosse visto, fosse reconhecido, e provavelmente aqui revela um dos propósitos dos irmãos de Jesus. Eles tinham o propósito de serem irmãos do rei. Nós queremos, já que você é poderoso, assuma de uma vez. Você fica falando que é o Messias, então assuma. Mas você tem que assumir isso lá na capital. Você não tem que ficar curando o leprosinho aqui da Galiléia. Você não tem que ficar dando pão aqui para o povo da Galiléia. Esse povo é pobre. Não vai fazer propaganda de você. Eles vão ficar atrás de você, né? E querendo mais. Você não tem que ficar andando sobre o mar aqui na Galiléia. Você tem que ir lá na Judéia, subir no templo, dar saltos lá, fazer uma proeza grande naquele lugar, para que eles reconheçam, e lá você vai ser aclamado o rei. E aí eles pensavam, e nós vamos ser irmãos do rei. Eles queriam isso. O propósito deles, quando falam para Jesus ir para a festa, não é o propósito de que ele lá fosse reconhecido como Messias, não é propósito espiritual algum. E eles iam, aliás, para a festa, estavam indo para o templo, estavam indo para aquele culto, apenas por prática religiosa, talvez buscando alguma bênção material, e não preocupados realmente com os propósitos de Deus, que estavam sendo manifestos no Messias. Mais tarde, os irmãos de Jesus vão crer. E você tem 2 livros na Bíblia escritos por irmãos de Jesus. O livro de Tiago, que é irmão do Senhor, e o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, escrito por eles. Mas eles só se converteram depois. Naquela época eles ainda não criam, eles não entendiam, porque os propósitos deles naquele período não eram bons. E muita gente ainda tem o propósito: eu quero estar com Jesus porque ele é o bom. E eu quero estar com Jesus para usufruir. Eu quero estar com Jesus
por causa dos meus interesses. E, na verdade, as pessoas querem que Jesus atenda os seus propósitos pessoais. Às vezes, propósitos até legítimos. Por exemplo, eu quero que a minha família seja abençoada e eu quero estar com Jesus para ele abençoar a minha família. Isso é legítimo. Aleluia. Muito bom. Ah, eu quero a cura de uma doença e eu quero estar com Jesus para Jesus me curar da doença e me proteger da Covid. Aleluia, isso é bom. Ah, o meu propósito é que eu quero estar com Jesus porque eu estou precisando de uma grana. Eu estou precisando resolver minha situação financeira e eu sei que Jesus, ele é Deus e Deus é dono da prata e do ouro e eu quero estar com ele por causa disso. Eu até invisto um pouquinho ali para ele me dar um pocão. Querer melhorar de vida não é errado. Querer o bem da sua família não é errado. Querer a cura não é errado, nós oramos por isso aqui. Nós pedimos isso aqui. Mas isto não pode ser o propósito principal de você estar com Jesus. Porque muitos dos que estavam com Jesus morreram de forma terrível. Foram curados, mas morreram depois. Muitos que estavam com Jesus continuaram pobres. E tiveram dificuldades na família. Alguns até tiveram as suas famílias abandonando e virando as costas. No entanto, o propósito de Jesus é o melhor propósito. Que nem sempre é o propósito dos que estão próximos, que são incrédulos. Muita gente até que se diz religiosa, mas é incrédula. Porque não crê que Jesus é rei. Porque não se dispõe a obedecer Jesus. Você manifesta fé quando você se dispõe a obedecer. Não é apenas louvar, não é apenas erguer as mãos, nem é apenas contribuir, dar dinheiro, não é apenas ser membro de uma igreja, cumprir todos os rituais desta igreja. É você estar disposto de coração a obedecer, porque crer é obedecer. E aqueles irmãos de Jesus não queriam obedecer. Não, ele é igual a gente. Ele saiu da barriga da mãe. Ele é igual a gente. E o propósito aqui é ter algo bom que esse homem não está dando e vamos empurrá-lo. E Jesus disse para eles o quê? O versículo 9, ele diz não, não. É interessante. Eu vi uma pessoa lendo aqui falando, mas Jesus mentiu? O versículo 8, Jesus disse que não. E ele falou inclusive que o mundo não odeia vocês, mas odeia a mim, porque eu condeno o que faz no mundo. Muita gente se aproxima de Jesus porque em determinadas épocas é popular ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus, para muito artista aí, foi a salvação da roça. Porque eles começaram a vender crente é bom, crente compra, e na época então do CD, crente não faz pirataria. Não é bem assim, deveria ser. Mas aí muita gente, eu sei que migrou para o público gospel, porque o gospel é honesto. Eu não sou tanto, mas eles são. E nesse sentido, muita gente procurando. Agora, na verdade, quem segue Jesus corretamente, às vezes vai incitar ódio e perseguição. E nós vemos isso em nossos dias. Estamos vendo no Brasil e no mundo. Não apenas nos países ditos não cristãos, mas nos países ditos cristãos também. Quando você se posiciona, conforme a Bíblia diz, você assume as posturas bíblicas. Eu quero cumprir o que a Bíblia diz sobre a sexualidade correta, que é um homem e uma mulher, 2 sexos. E não terceira via nessa área não existe. A posição correta do sexo e da sexualidade ser desenvolvida dentro do casamento. Então, neste sentido, assumir essa postura, muitas vezes é provocar o ódio, perseguição. Hoje em dia, ouvimos isso em coisas importantes como a área da educação. Professores e professoras cristãs estão sofrendo perseguição, porque não estão podendo se posicionar. Tem que aceitar as posturas que vêm ditadas por um grupo de pessoas que odeiam os princípios bíblicos.
O ódio a Jesus, o ódio aos princípios de Jesus. Ah, eu amo Jesus. Mas que Jesus? O Jesus que é do meu jeito. O Jesus que atenda aos meus propósitos. O Jesus que passa a mão na cabeça de tudo. Uma pessoa conversando comigo sobre isso falou, mas Jesus perdoou a mulher adúltera. Sim, ele perdoou, mas ele falou uma última frase. Você esqueceu de ler o finalzinho da história. No finalzinho da história, ele volta para ela e fala, vá e não peques mais. Eu te perdoo, mas você não pode continuar no pecado. Você não pode continuar no adultério. A igreja não tem que aceitar, todos têm. Todos podem vir, todas as pessoas podem participar do culto, todas as pessoas, mas para se tornar membro da igreja, você tem que ser um cristão. E ser um cristão é aceitar as normas de Jesus, o querer de Jesus, a vontade de Jesus, os propósitos de Jesus. E Jesus não quer que você fique com uma indefinição sexual. Não. Jesus não quer que você continue tendo práticas outras que produzem vício, dependência química ou qualquer que seja. Desonestidade. Então, nesse sentido, os propósitos de Jesus vão provocar ódio e perseguição. Agora, quem segue Jesus tem que estar disposto a tudo. Seguir Jesus não é ser politicamente correto, principalmente nos dias de hoje. Jesus não é pop. Não. Tem gente que diz que tem líderes aí religiosos pop. Jesus não é pop. Jesus é duro. Jesus é firme. Jesus é correto. Jesus é imutável. O que ele falou continua valendo. Os propósitos de Jesus, no tempo de Jesus. Quando Jesus fala, esse não é o meu tempo, Jesus usa uma palavra em grego que é kairos. Diferente da palavra cronos. Cronômetro. Cronograma. O que é isso? É a linha do tempo, né? Cronômetro é você medir linearmente o tempo. Agora, kairos é o tempo que é uma época apropriada. Um período. O tempo de Jesus. A época de Jesus. Nem é sempre o nosso tempo e a nossa época. Por isso que nós dizemos que muitas vezes quando oramos, temos que estar dispostos a ouvir de Jesus uma resposta. Espere. 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 Ué, mas por que Jesus demora? Ele nunca demora. Ele chega na hora certa. Duas irmãs de um amigo de Jesus, chamado Lázaro, uma história muito conhecida. E Jesus, no olhar dela, se atrasou 2 dias, aliás, 4 dias, quando ele chegou, ele já estava morto. Ah, por que o senhor se atrasou, Jesus? Mas Jesus não tinha se atrasado. Jesus chegou na hora certa para fazer algo muito mais do que a cura de Lázaro. Ele foi ressuscitar Lázaro. Sim, o tempo de Jesus é o tempo devido. Jesus age no kairos, no tempo certo, não no cronos humano, não no meu relógio humano. E não no relógio humano dos seguidores, dos irmãos de Jesus. Aí Jesus falou não para eles. Jesus então se arrependeu, mudou de ideia. Não, Jesus é Deus, ele não se arrepende. Jesus mentiu, ele deu uma enganadinha nos irmãos dele? Não. Jesus disse assim, eu não vou com vocês. Eu não vou como vocês querem ir. Eu não vou com o propósito de vocês. Eu vou no tempo certo. E Jesus ainda ficou um tempo na Galileia. Eu vou com o propósito certo. Não participar de um festival religioso. Eu vou para adorar a Deus e revelar Deus. E nesse sentido, Jesus foi no tempo certo. No kairos certo. No momento certo. E quando ele chega lá, e antes dele chegar, já estava havendo uma discussão, e isso provavelmente os irmãos de Jesus, e talvez algum discípulo que foi antes, Jesus sempre mandava alguém preparar as coisas. Quando chega lá, está ouvindo, né, o murmúrio. A população estava lá. Onde estará ele? Havia grande murmuração a respeito de Jesus, o versículo 12 diz, entre as multidões, uns diziam ele é bom, outros afirmavam não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus.
Quando a festa já estava na metade, o versículo 14 diz, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Na época, a maioria dos meninos judeus lia, porque eles aprendiam a ler na sinagoga. A sinagoga era a escola. E a maioria dos meninos, as mulheres não. Mas os homens eram alfabetizados, porque eles tinham que fazer a leitura na sinagoga. E o que acontecia é que Jesus era alfabetizado, isso naturalmente. Aqueles seguidores dele também eram. Mas eles não tinham frequentado escola rabínica. Eles não tinham título de bacharel em teologia judaica. Eles não tinham nenhum título de formação teológica. Mas quando Jesus falava, ele calava a boca de todos. Ele impressionava a todos, porque Jesus é Deus. Ele é o mestre. Só ele revela o propósito correto e só nele há o ensino correto. E se você quer saber de Jesus, você tem que conhecer a palavra de Jesus. Não adianta você ir atrás de outras coisas, nem de mensageiros que se dizem mensageiros de Jesus. Ah, pastor, eu tenho preguiça de ler, mas eu estou ouvindo cada live, né? É a moda agora. Estou ouvindo cada coisa. Tem uns caras que falam, pastor, arrepia. Você quer arrepiar? Põe o dedo na tomada ou enfia assim um ferrinho. Você vai se arrepiar bastante. Arrepiar é levar você a se arrepiar contra o diabo. E muita gente que está falando aí, está falando a palavra do diabo. A palavra de Jesus está aqui. E você tem que conhecer a palavra de Jesus para conferir o que é ensinado, se é de Jesus mesmo ou não. Todas as pregações de quem é profeta de Deus têm que estar baseadas na grande revelação que é a Bíblia Sagrada. Por isso não existe uma pregação feita em nossos púlpitos que não tenha e não seja baseada na Bíblia. E a Bíblia é lida o tempo todo. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. E não existe outra. E não adianta a pessoa vir com coisa legal, com coisa bonita. Tem gente se enchendo de autoajuda. Tem gente se enchendo aí de palavras só de estímulo. Que só para elevar, eu preciso elevar minha moral, pastor. Eu vou ouvir um negócio que me deixa lá em cima. O diabo gosta de pôr para cima e depois ele dá um tapa e derruba lá nos infernos. Cuidado. Leia e estude a palavra de Deus. O propósito de Deus está na palavra de Deus. Quer conhecer o que Deus quer para a sua vida? Quer conhecer o que Deus quer para a sua família? Quer conhecer o que Deus quer para o casamento? Quer conhecer o que Deus quer sobre criação de filhos? Quer conhecer o que Deus quer sobre sua vida financeira? Estude a palavra. Ouça a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Cristo, porque o Espírito Santo, do início ao fim, é o Espírito de Cristo. E Cristo é o centro da Bíblia o tempo todo. E nesse sentido, como Jesus mesmo disse, se você ouvir, e se você se aproximar e ouvir, você vai ver que o que eu falo é a verdade. É o que ele diz. Ele declara aqui, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. O versículo 16. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então você tem que ouvir a palavra de Deus e ouvindo a Bíblia você vai ter certeza e convicção de que o que ela ensina é a verdade. Se você está buscando a verdade e o propósito de Deus, que às vezes é contrário ao seu propósito, ao meu propósito. Mas quando você ouve Deus, Ele muda os propósitos errados que eu e você podemos ter. E por fim, aqui está o grande propósito que é revelado. E o versículo 18, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. O grande propósito de Jesus para os seus seguidores é a glória de Deus. E Ele quer que eu e você manifestemos a glória dEle, e façamos tudo para a glória dEle. A glória de Deus é a revelação máxima de Deus. A glória de Deus é perfeita, e se você está vivendo para a glória de Deus, você está vivendo para a perfeição e crescendo em perfeição. E o perfeito é o melhor. O perfeito é o correto.
Pode não ser aos olhos do mundo, que odeia a verdade de Deus. Mas você, ao viver isto, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. A convicção plena de que Deus está agindo em você e a sua vida está tendo um propósito real, que não é só aqui para este mundo, mas é para a eternidade. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto nós estamos fechando os olhos, eu vou pedir que o grupo que vai cantar esteja vindo. O grupo vai poder vir. E você, nesse momento, ore a Deus. Peça que o Espírito Santo complete a palavra dita aqui. Qual é o seu propósito em relação a Jesus? Você tem colocado os seus propósitos para Ele, falando assim: Senhor, eu quero que o seu propósito se cumpra, mesmo que contrarie o meu desejo. Você já falou isso para Ele? Quantos pensamentos passaram na sua cabeça, planos e projetos, e você os colocou na presença de Deus? Pode ser uma coisa boba, mudar de casa, por exemplo. Pode ser uma coisa aparentemente simples, mudar de emprego. Qual é o propósito de Deus? Ore, coloque isso. Pergunte a Ele: Senhor, realize em mim o seu propósito. Eu quero que, acima de tudo, eu te glorifique em todas as minhas ações, atitudes, decisões. Pai querido, Tu sabes o que vai no coração de cada irmão e cada irmã que aqui está. Tu sabes das dúvidas, lutas, anseios. E muitas vezes a Tua palavra nos confronta, mostrando que aquilo que pensamos, ou muitas vezes até decidimos, não é o melhor. Dá-nos força, Senhor, para as mudanças necessárias. Dá-nos forças para vivermos no Teu propósito. Dá-nos forças para que tudo que fizermos seja para a Tua glória e revele a Tua glória. Ajuda-nos, ajuda os nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.